perspectiva da secularização, não exatamente no confronto com a perspectiva durkheimiana. E eu gostaria de começar explicando que eu não vou fazer uma revisão da sociologia de Max Weber em si mesmo. Isso já foi feito na parte da manhã pelo meu colega da Universidade de Buenos Aires, Eduardo Vaz, de forma muito competente. E o que eu vou apresentar aqui é a retomada da problemática da secularização na obra do sociólogo brasileiro Antônio Flávio Pierucci. Então, me interessa como esse pesquisador apresentou uma proposta de interpretação da esfera religiosa brasileira à luz do conceito de secularização. Eu gostaria de fazer um balanço dessa obra, apresentar algumas das suas contribuições, apontar para alguns impasses e sugerir a retomada da problemática da secularização. Esse é mais ou menos o argumento que eu vou tentar desenvolver aqui. Para estimular um pouco o debate e, digamos, criar um pouco de polêmica, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que eu vejo um certo estreitamento e uma hipertrofia da dimensão do político nos estudos sobre religião hoje no Brasil. Claro que isso se explica e se justifica pela urgência que a questão tem na esfera pública. Mas entendo que a sociologia não pode privilegiar de forma tão unilateral apenas a dimensão do político. E eu acho que é isso que explica um pouco porque é que nós temos transitado do conceito de secularização para o conceito de laicidade. Eu poderia dizer de forma provocativa ou provocadora que a sociologia da religião no Brasil, claro que aqui é um imenso grau de generalização, ela tem se tornado menos weberiana e tem se tornado mais durkheimiana. E é justamente por isso que o conceito de laicidade vem adquirindo maior centralidade do que o conceito de secularização. Laicidade é um conceito, pelo menos, de origem eminentemente francesa e durkheimiana. Secularização é um conceito weberiano. Acho que Pierucci também contribui com algumas ambiguidades para essa confusão, na medida em que ele acaba também estreitando o conceito de secularização na dimensão do político. Ora, em termos categoriais, eu entendo que o conceito de secularização é muito mais robusto que o conceito de secularidade, pelo menos do ponto de vista sociológico. A laicidade poderia ser definida em princípio como algo que se dá na esfera do jurídico político e que diz respeito à regulação política do religioso pelo Estado. Enquanto o conceito de secularização me parece mais vasto do ponto de vista sociológico e ele realmente pensa o lugar da religião no contexto da sociedade moderna. Nesse sentido, e eu sei que isso não é uma discordância entre os sociólogos da religião, a laicidade é uma dimensão da secularização. A laicidade é a dimensão política da secularização e é nesse sentido que eu vou defender, de fato, uma retomada da centralidade da ideia de secularização, a partir do balanço do trabalho de Antônio Flávio Pierucci, onde de alguma forma eu me situo, sem deixar de reconhecer problemas e tentando avançar na direção de algumas soluções. Feito esse introito, passo a ler então a conferência Antônio Flávio Pierucci e a Sociologia Política da Secularização. A obra de Antônio Flávio Pierucci é ilustrativa de um novo momento e de uma nova tendência na história da reflexão sobre a sociologia weberiana no Brasil. Apesar da recepção relativamente tardia dos escritos de Max Weber em terras brasileiras, as ideias desse clássico tiveram uma influência profundamente modeladora nas ciências sociais desse país. A primeira tradução de um texto weberiano completo no Brasil foi feita em 1967, então os textos de Max Weber vêm depois, mas as ideias dele já estão presentes em obras clássicas que nós conhecemos, como Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, de 1936, e obviamente mais tarde também na obra de Raimundo Faur. Do ponto de vista teórico, enquanto a primeira geração de intérpretes especializados de Weber centrou sua atenção nos aspectos epistemológicos e metodológicos de seu pensamento, como é o caso de Florestan Fernandes e Gabriel Comte, foi Pierucci, ao longo dos anos 90,
o principal autor a deslocar esse eixo na direção de seus estudos de sociologia da religião. Trata-se de um estudioso que assumiu integralmente e sem reservas uma perspectiva paradigmática weberiana. Tais estudos teóricos, centrados em torno da problemática da secularização e do desencantamento do mundo, foram mobilizados do ponto de vista empírico para entender as transformações da esfera religiosa brasileira, que se acentuaram dramaticamente a partir dos anos 80 e 90 do século passado. Ao fazê-lo, e aí está o meu principal argumento, ao fazê-lo, Pierucci não só acionou uma nova chave da leitura da obra de Weber, como também desenvolveu uma singular interpretação da realidade brasileira contemporânea, cujos contornos gostaria de destacar. Meu argumento é que, mais do que uma interpretação do campo religioso propriamente dito, seu trabalho contém elementos de uma interpretação do Brasil. Para assinalar a singularidade dessa leitura, um cotejo com a principal linha weberiana de interpretação sobre a formação histórica da sociedade nacional será especialmente instrutiva. Como sabemos, essa linha clássica tem sua fonte privilegiada na sociologia da dominação de Weber, em particular no seu conceito de patrimonialismo. Por essa leitura, seja na sua vertente cultural, cujo modelo é Buarque de Holanda, ou no seu modelo institucional, cujo protótipo é Raimundo Fauro, assume-se a tese de que o caráter patrimonial da cultura ou do Estado brasileiro seria um elemento de nossa herança ibérica. Atualmente, a sociologia do patrimonialismo de raiz ibérica vem sofrendo severas críticas por conta dos seus supostos déficits teóricos e normativos. A alegação é que essa leitura tenderia a sobrevalorizar analiticamente o peso da tradição, como se ela fosse um elemento disfuncional no processo de modernização brasileira. Desemboca-se, assim, em uma avaliação profundamente negativa sobre o caráter da modernidade no Brasil. Ora, ao deslocar o eixo analítico da investigação da esfera política para a esfera religiosa, Pierucci rompe com o determinismo histórico dessa linha de raciocínio, invertendo os termos da questão. Nessa medida, ao contrário de uma sociologia política da reprodução histórico-social, ou seja, o patrimonialismo se reproduz historicamente ao longo do tempo, as pesquisas de Pierucci apontam para uma sociologia religiosa da mudança social. Diferente da matriz weberiana do político, que via no patrimonialismo um fator histórico-cultural patológico a impedir a nossa modernização, essa nova matriz weberiana identifica nas mutações da esfera religiosa o principal vetor da superação da herança cultural brasileira. O que temos aqui é uma inversão de perspectiva de não pouca envergadura. Essa sociologia da modernização religioso-cultural, é assim que eu designo a sociologia weberiana, de Pierucci, será desenvolvida segundo diferentes linhas de raciocínio, que nem sempre são convergentes ou sistematicamente integradas. Embora não seja possível reconstruí-las conforme seu desenvolvimento cronológico e nem reproduzi-las adequadamente nos seus detalhes, gostaria de apontar para alguns de seus vetores fundamentais. O primeiro desses vetores eu chamaria de dimensão interna e diz respeito às transformações endógenas da esfera religiosa brasileira. Neste caso, o pesquisador entendeu que o contínuo e persistente crescimento do pentecostalismo e dos indivíduos sem religião, constatado ao longo de contínuas pesquisas censitárias realizadas em 1980, 1991, 2000 e 2010, demonstravam claramente o enfraquecimento dos principais complexos religiosos herdados do Brasil tradicional. Ou seja, o catolicismo, as religiões afro-brasileiras e o protestantismo de imigração estariam em declínio.
Quem estaria em expansão, evidentemente, são as religiões que nós não herdamos do período colonial, que são o pentecostalismo e o sem religião. Sem podermos explorar as inúmeras nuances envolvidas nesse quadro, o fato é que esse agudo processo de destradicionalização religiosa não fica sem implicações para o contexto sociocultural mais amplo. Tais desdobramentos são a dimensão externa de sua obra e são tematizados pelo pesquisador segundo diferentes registros básicos desenvolvidos em distintos momentos da sua obra. Ou seja, isso muito sumariamente é como Perucci entende o processo interno de desenvolvimento da esfera religiosa brasileira. E agora eu gostaria de avaliar como ele avalia o impacto dessas transformações do campo religioso no conjunto da sociedade, digamos assim. No âmbito macrosociológico, Perucci foi um dos mais agudos opositores ao que denominou da tese do retorno do sagrado, termo com o qual cunhou sua crítica contra as interpretações que propunham uma revisão da teoria da secularização, entendida em seu sentido básico como declínio da religião em condições modernas. No caso do Brasil, tal diagnóstico traduzir-se-ia em torno da proposição de que esse país sequer teria passado pelo estágio de secularização. Fator que explicaria o porquê da sua diversidade e vitalidade religiosa. Esse suposto auto-engano é refutado, invertendo-se a relação de causalidade. Assim, ao contrário do alegado, é a secularização que causa e, portanto, explica a fermentação religiosa atual, em especial os fenômenos de reavivamento religioso. Secularização, somada à intensificação da mobilização religiosa, não seriam fenômenos antagônicos. Pois o primeiro, a secularização, seria a condição para o segundo, o reavivamento religioso. A marca específica do caso latino-americano, em especial brasileiro, é que a secularização não conduziu, como na realidade europeia, a não crença, mas a desconcentração da oferta religiosa com a passagem de uma situação de monopólio católico para a pluralização religiosa. O Brasil não seria nenhuma exceção ao processo universal de secularização que acompanha a passagem das sociedades tradicionais para as sociedades modernas. Então, esse é um argumento que Perucci vai defender. Essa suposta pluralidade denominacional, porque o argumento dele é que o Brasil não é tão plural do ponto de vista religioso, porque há uma situação majoritariamente cristã, nós somos majoritariamente cristãos, mas houve um incremento da pluralidade denominacional, ela não contradiz a secularização, muito pelo contrário, é causada por ela. Em momento tardio, essa ampla leitura estrutural adquire fundamentos microsociológicos. Lançando mão novamente da abordagem weberiana, em particular do conceito de religiosidade soteriológica congregacional, termo retirado de Weber, e da sua capacidade de dissolver laços familiares, a tese é que as novas tendências religiosas brasileiras seriam portadoras e, ao mesmo tempo, reflexo de formas de conduta individualizadas e flexíveis. Elas desagregam os indivíduos de seus sistemas de pertencimento tradicional e fundam a religiosidade na escolha subjetiva. A crença deixa de ser herança cultural para converter-se em escolha subjetiva. Essas seriam formas desencaixadas e reflexivas de comportamento religioso, ou, nas palavras de Perucci, formas de ação religiosa pós-tradicionais. Então, de novo, também no plano microsociológico, no plano da ação social, no plano da conduta, o que nós constatamos é a passagem do tradicional para o moderno. Por fim, e desta feita em um terceiro registro, a versão da secularização desenvolvida por Perucci inscreve-se no âmbito da sociologia política,
Leitura facilitada pelo fato de que sua acepção do conceito weberiano de secularização funda-se justamente na sua suposta dimensão jurídico-estatal. Pelo que eu não vou conseguir defender aqui esse ponto, mas eu realmente discordo da interpretação que Perucci dá do conceito de secularização. Ele usava o famoso método lexicográfico. Você identifica todas as passagens em que o conceito aparece e, a partir desse estudo, você tenta determinar o seu conteúdo. Acontece que esse estudo do Perucci tem um problema muito sério. Não há nenhum trecho selecionado por Perucci onde, de fato, um suposto conceito de secularização é definido. Ele acaba argumentando que o significado estaria no fato de que ele é utilizado na maioria das suas vezes na sociologia do direito. Ora, esse argumento não é convincente. É só porque apareceu mais vezes naquele capítulo, não está excluída a hipótese de pura casualidade. Né? Então, não é defensável. Não é defensável. Se acrescentarmos a esse dado o fato de que a laicidade constituía o horizonte normativo que informava politicamente suas pesquisas, creio que há razões para sustentar ser essa a dimensão fundante do conjunto do seu trabalho. Daí minha opção por apreendê-la, essa obra, antes pela ótica do político, a dimensão do poder, do que pela do material, pela dimensão do interesse, como faz o meu colega Mariano quando interpreta a sociologia de Perucci. Essa sociologia política do religioso foi desenvolvida a partir de duas linhas de raciocínio, articulando de forma inversa as variáveis Estado e sociedade. Então, eu gostaria de mostrar que sociologia política é essa. Em um primeiro movimento, tomando como variável independente o fator societário, o pesquisador não entendeu que a articulação de grupos religiosos, especialmente pentecostais, na esfera partidária e parlamentar, portanto, seu lobby no parlamento brasileiro, representavam uma ameaça ao caráter laico do Estado e ao próprio processo de secularização como tal. Por quê? Essa tendência, segundo ele, implicava em dois fenômenos correlatos cujos efeitos acabavam reforçando e não enfraquecendo a autonomia do político. O primeiro deles é que a mobilização política de setores religiosos enquanto grupo de interesse e enquanto grupo de pressão acontece no interior dos marcos do sistema político, o que implica necessariamente no reconhecimento de sua inequívoca legitimidade. Segundo argumento é que, diante da necessidade de ter que lidar com diferentes grupos e interesses religiosos organizados, as elites governamentais foram forçadas a rever as relações privilegiadas que, a despeito da separação entre Estado e religião, foram sendo construídas informalmente com a Igreja Católica. Portanto, para além da superfície, o que ambos os fenômenos provocavam era, na verdade, a consolidação da diferenciação social entre esfera política e esfera religiosa. De fato, em outro momento, os argumentos do autor realizam um movimento contrário, invertendo a correlação causal religião e política. Assim, em vez da diversidade religiosa reforçar a autonomia do político, é este, o político, que passa a ser o fator analítico que explica o processo de pluralização religiosa crescente no Brasil. Por essa linha de raciocínio, que toma como variável independente o Estado, é o princípio republicano da separação entre Estado e Igreja, a proclamação da República em 1891, que se converte no motor causal, a proclamação da República em 1879 e a Constituição em 1891, que se converte no motor causal que possibilitou a emergência de grupos religiosos que dissolveram a homogeneidade religiosa brasileira, fundada outrora no catolicismo. É a laicidade, em suma, em resumo, o móvel tanto da liberdade religiosa individual quanto da livre concorrência religiosa entre diferentes denominações. Então, ele recorre a diferentes
formas de raciocínio, eu insisto, não é uma obra sistemática e isenta de contradições de alguma forma, mas todas elas apontando sempre para que nós víssemos os fenômenos não na sua superfície, né, mas numa dimensão mais profunda, e ele não achava que nenhum desses elementos de mobilização política de grupos religiosos representavam em si uma ameaça ao caráter laico do Estado. Pelo contrário, a reforçava. Por quê? Perpassando esses diferentes níveis de análise, podemos identificar o recurso constante ao paradoxo weberiano das consequências não premeditadas. Essa tese advoga que os efeitos agregados das ações sociais transcendem os efeitos intencionados e percebidos pelos próprios atores sociais. Nesse prisma, a intensificação da concorrência religiosa no nível social e o ingresso de grupos religiosos na arena político-institucional são fenômenos que apenas em aparência parecem indicar um retrocesso da secularização, dado que, em sua essência, essa formulação obviamente é marxiana, né, são ao mesmo tempo resultado e geram consequências que, em última instância, apenas consolidam o processo de secularização. Dessa forma, leituras contrárias são falsificadas, por aterem-se a uma diagnose considerada apressada e superficial, ignorando as reais forças operando no subsolo da realidade social. Tudo somado, partindo da sociologia da religião de Weber, chega-se a um diagnóstico completamente diferente da sociologia do patrimonialismo ibérico e assume-se sem reservas o caráter moderno da sociedade brasileira. É nesse ponto que me parece residir a singularidade da leitura weberiana do Brasil proposta por Antônio Flávio Pierucci. Não é o caso de debater aqui a adequação empírica e certo otimismo político dessa interpretação, que eu reconheço, mas de discutir algumas de suas premissas analíticas. Elaborada à medida que as transformações do cenário religioso se consolidavam e reagindo a diferentes tipos de debates e críticas, essa interpretação do Brasil não restou imune de ambiguidades. Dentre elas, o fato de que a noção de secularização empregada, ora, em certos momentos, fique alargada e indefinida, sem uma clara delimitação da secularização no âmbito cultural, social ou político. O próprio Ricardo dizia de manhã que no início da sua obra o Pierucci trabalhava mais com a inspiração de Brian Wilson, né? Mas, ora, essa interpretação por fortemente assentada na dimensão jurídico-política, acabe muitas vezes sobrepondo-se e até confundindo-se com o conceito de laicidade. Então, esse é um dos meus argumentos. Quando a gente define o conceito de secularização só sob o aspecto jurídico-político, ele acaba se tornando sinônimo de laicidade, do meu ponto de vista, e perde sua substância sociológica. Isso não quer dizer que eu não reconheça a importância normativa e analítica em certa dimensão do conceito de laicidade, que eu tenho certeza que a minha colega especialista em Durkheim vai poder explorar melhor que eu, né? Mas trata-se, a meu ver, de preservar algumas contribuições que o conceito de secularização ainda tem a nos oferecer, e que, insisto, né, não se reduzem ao político. Apoiando-me em Hans Blumenberg, que entende que o conceito de secularização, a concepção de secularização empregada por Pierucci, atinha-se aos marcos de uma ontologia do religioso, entendido invariavelmente como declínio da religião. Ou seja, para Pierucci, a secularização fica entendida apenas como ruptura, mas ele ignora os processos de continuidade contidos em sua dimensão genealógico-histórica. Da mesma forma, tal diagnóstico, por ser produzido no interior dos marcos de uma sociologia da religião em sentido estrito, centrou suas energias no estudo do papel da religião como fator indutor de mudança social, mas não chegou a desenvolver um marco original de caracterização da natureza da modernidade ou do moderno no Brasil.
Ou seja, Perucci mostrou muito bem como a religião, assim ele entendia, era um veículo que empurrava o Brasil na direção da modernidade, mas nunca avançou numa caracterização de como deveríamos entender a modernidade. Portanto, se essa interpretação destacou que a mudança religiosa empurrava o país na direção do moderno, não chegou a explicitar que moderno era esse. Adicionalmente, diversos críticos destacaram que o calcanhar de Aquiles dessa interpretação é que ela é indissociável dos pressupostos da sociologia da modernização. Então, uma das principais críticas de Perucci no Brasil vai ser a antropóloga Paula Monteiro, que vai chamar sempre a atenção para esse ponto. O próprio autor reconheceu seu débito com a abordagem funcionalista de Procópio Camargo, que investigava o papel da religião como fator de adaptação às condições da modernização. E é fácil detectar como todo o seu arcabouço teórico organiza-se em torno da dicotomia tradição-modernidade. De fato, nesse esquema, o pentecostalismo cumpre a mesma função que o protestantismo ascético no estudo de Weber sobre a gênese do ethos profissional moderno. Ou seja, se na ética protestante, no espírito do capitalismo, o agente da modernização é o protestantismo ascético, Perucci achou o nosso protestantismo ascético. Só que ele era o pentecostalismo, ainda que ele gerasse esses efeitos de forma não intencionada. Aliás, não foi o caso do protestantismo ascético, que não queria o capitalismo. Em alemão, o famoso Ersatz, um substitutivo. Leio a seguir justamente que localizava-se finalmente um Ersatz, capaz de operar como veículo de transformação, repondo subliminarmente a mesma premissa modernizante da sociologia do patrimonialismo, mas agora com um diagnóstico final positivo. Consequentemente, essa sociologia da mudança religiosa resta vítima das mesmas debilidades que são endereçadas atualmente ao paradigma da secularização. O clássico paradigma da secularização é considerado, segundo seus críticos mais contundentes, como eurocêntrico, teleológico e normativo. Muito bem. Este é um balanço da obra de Antônio Flávio Perucci nessas três dimensões, na maneira como ele pensa o desenvolvimento endógeno da esfera religiosa no Brasil, na maneira como ele pensa os impactos desse desenvolvimento da esfera religiosa no conjunto da sociedade, e uma terceira dimensão, a dimensão política do processo de secularização, que ele não vê negada, insisto que ele vê reforçada por todo esse processo. A minha questão final, que eu não vou poder desenvolver de forma satisfatória, mas que eu gostaria de pelo menos apontar, é se nós podemos fugir às críticas que são endereçadas ao paradigma da secularização, e que são críticas que também são válidas até certo ponto ao trabalho de Perucci, que é a famosa tese de que secularização significa ocidentalização, modernização ou homogeneização. O problema é, todas as sociedades estão condenadas a seguir os mesmos caminhos e os mesmos processos. A ideia de secularização não está comprometida com esse problema. Nós não estamos colocando o Brasil numa camisa de força, ou para colocar em outra perspectiva. A principal crítica é que o conceito de secularização não é um processo universal, muito pelo contrário. É uma excepcionalidade europeia. O conceito de secularização é um conceito que surge no interior da sociologia clássica para desenvolver processos europeus. Ele é adequado para os Estados Unidos, ele é adequado para a América Latina, ele é adequado para a África, para a Ásia e para outros contextos sociais, ou ele pensa todas essas realidades em função do processo europeu. Então, uma crítica dura que vem sendo feita em várias direções, que obviamente eu não vou poder resumir aqui, e eu só vou ter tempo realmente para apontar uma tentativa de preservar o conceito de secularização desse problema. Na verdade, trata-se de adaptar uma tese de um autor israelense chamado Eisenstadt, já nomeado hoje, que
defende a tese da multiplicidade da modernidade, né? Ou das múltiplas modernidades, também, como também é conhecido no Brasil. Ou seja, nós não devemos imaginar que no seu processo de expansão da Europa para a América do Norte, para a América Latina e depois da Segunda Guerra Mundial para outras regiões do mundo, a modernidade ela não se modifica e não se reinventa a depender das conjunturas, das elites e das instituições locais, né, ou regionais de diferentes partes do mundo. Isso significa que na América Latina, ou no caso da América Portuguesa, na América que nós chamamos Brasil, né, nós somos modernos, né, nós construímos aqui instituições modernas, o mercado, o Estado, o direito, a ciência, a universidade, né, mas esse componente moderno ele é modificado. Ele não é apenas uma cópia da Europa, ele adquire conotações próprias. Eisenstadt vai dizer, então, que uma teoria da modernidade de inspiração weberiana apta a responder aos desafios da globalização precisa considerar tanto os elementos de unidade quanto de diversidade. Dessa forma, nós escapamos da armadilha universalista, a modernidade é a mesma em todas as partes do mundo. Esse seria o problema das teorias da modernização, seria o problema da teoria da sociedade mundial de Niklas Luhmann, por exemplo. Mas nós também fugimos do exotismo, do particularismo, né? Ou seja, nós somos qualquer outra coisa menos a modernidade, que é uma crítica que eu endereço, por exemplo, às teorias do pós-colonialismo, que, sob certo aspecto, rejeitam a nossa relação com a modernidade. Então, trata-se de procurar um equilíbrio entre a dimensão fundante do moderno, o princípio de unidade, mas também o princípio de diversidade, a nossa peculiaridade, as nossas particularidades na construção da modernidade. Que desafios isso traz para uma teoria da secularização? Ora, se nós aceitamos o princípio de unidade e de diversidade de Eisenstadt, nós temos que aceitar, que secularização é um princípio indissociável da modernidade. E essa é uma ideia que eu defendo. Não há moderno e não há modernidade se em alguma medida a secularização não está presente. Mas isso não significa que a configuração do processo de secularização, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista institucional, ela não tenha características próprias. Então, peço desculpas por não poder desenvolver esse argumento com mais cuidado, mais tempo e mais qualidade, mas, de fato, o meu trabalho também é uma pista nessa direção. Né? Como me sobra algum tempo visando, digamos, facilitar o entendimento de vocês, na medida em que eu me servi principalmente de leitura, né? Eu gostaria então de retomar e fixar o meu argumento, que parte de Antônio Flávio Beirute e que, sob certo aspecto, defende a continuidade dessa agenda de pesquisa. Eu concordo com as críticas de Paula Monteiro, eu concordo que o trabalho de Beirute é bastante devedor de uma teoria da modernização, né, que é um aspecto profundamente teleológico no seu trabalho, mas eu não gostaria de abrir mão da tese sociológica, não é normativa e não é voluntarista, de que o Brasil é moderno e que o que nós temos na nossa realidade nacional é uma cultura, uma sociedade e práticas religiosas seculares, secularizadas. O meu ponto é, o paradigma da secularização é válido sim para interpretar a realidade brasileira. E nós não devemos ter pressa analítica, principalmente em nome de preocupações políticas que são importantes e urgentes, mas que podem nos confundir na interpretação da realidade. O fato de nós termos grupos religiosos ativos na esfera pública não representa, pelo menos de saída, uma ameaça ao caráter laico do Estado. E não representa nenhuma reversão do processo de secularização no Brasil. Essa era uma tese que Antônio Flávio Beirute já defendia no seu tempo, combatendo aqueles teóricos que ele intitulava de teóricos da volta do sagrado, e que eu entendo que, obviamente, precisa ser atualizada para o contexto atual. O maior desafio que a tese beirutiana precisa enfrentar
é a crítica do seu caráter eurocêntrico e teleológico. Né? E acredito que as pistas abertas por esse sociólogo israelense, né, o Shmuel Eisenstadt, apontando para a ideia de que nós devemos conciliar princípios universalistas com particularistas, prestando atenção aos movimentos de homogeneidade e de heterogeneidade simultaneamente, possa nos abrir um caminho para continuarmos pensando com essa importante ferramenta analítica que é o conceito de secularização. De qualquer forma, ele não é único. E eu também acho que outra ferramenta analítica importante é o conceito durkheimiano de laicidade, né? Mas a tarefa de nos conduzir por esses caminhos cabe à minha colega Raquel Weiss. O que eu tinha para dizer é isso. Muito obrigado. Agradecemos muitas considerações do professor Carlos. Vamos passar então a palavra para a professora Raquel. Mas eu posso segurar, não tem problema, só que eu mexo muito com a mão, aí eu faço assim, aí não funciona. Para a gente, por favor. Usar um pouco da força. Obrigada. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de também começar cumprimentando os organizadores do evento. Nós fomos tratados com todo carinho desde o início, informados, inclusive sobre a previsão do tempo, todos esses cuidados que quem trabalha na organização do evento sabe que custam. Então, quero agradecer aos colegas. Eu quero agradecer a oportunidade também de estar dividindo a mesa com o colega Carlos. Nós somos parceiros, mas de outras áreas, né, Carlos? A gente sempre esteve junto nos GTs de Teoria Sociológica da SBS. É a primeira vez que a gente discute religião. Então, isso vai ser uma coisa bastante curiosa, bastante interessante. Mais perto. E também gostaria de manifestar minha alegria por estar aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Assim, um pequeno parênteses, eu morei durante a minha infância muito próximo aqui da universidade, aqui na Capitão Romualdo de Barros. E eu sempre alimentei o sonho de fazer a graduação aqui na Federal de Santa Catarina. Depois, por algumas circunstâncias pessoais, me mudei e acabei indo estudar em São Paulo. E a primeira vez que eu retorno à Universidade Federal é hoje, né? Então, fico realmente muito, muito feliz de estar aqui. Enfim, o título da minha apresentação é o seguinte, Émile Durkheim, de ideólogo da laicidade, a precursor das teorias pós-seculares. Então, o que eu vou fazer um pouco é bagunçar com o esquema do que eu devia falar, né? Eu devia falar do Durkheim como teórico da laicidade. Então, eu vou falar um pouquinho disso, mas vou propor assim, bagunçar um pouco com a interpretação canônica que se tem a respeito do Durkheim, né? Dizer, ok, tem uma parte da sua obra que consiste numa importante defesa do princípio da laicidade. Uma importante concepção, uma concepção original sobre o significado da laicidade. Mas na fase final da sua obra, nós encontramos elementos que de alguma forma, antecipam uma discussão que é muito contemporânea, né, dos anos 90 para cá, que é a discussão sobre a ideia de pós-secular, né, que não é nem a ideia de secularização, nem de dessecularização, que é um termo cunhado pelo Peter Berger, que alguns colegas já mencionaram, mas é a ideia de que nós vivemos num momento que pressupõe o processo de secularização, mas que compreende esse momento de uma forma distinta. Eu proponho dividir a apresentação em duas partes. Eu primeiro vou discutir o significado do modelo de laicidade francês e como Durkheim se insere nesse modelo. E na segunda parte, que vou tentar dar um pouco mais de atenção a isso, apresentar assim, em linhas muito gerais o que é essa ideia de pós-secular e tentar mostrar de que forma a gente encontra em Durkheim um diagnóstico a respeito do pós-secular, de que maneira a gente pode encontrar elementos para subsidiar essa teoria, e, mais do que isso, como nós encontramos quase que uma proposição normativa de um elemento que
poderia vir a garantir, do ponto de vista operacional, a existência das sociedades pós-seculares. Então, um pouco assim, são dois movimentos culminando com essa proposta normativa, por assim dizer. Então, em relação ao modelo de laicidade francês, né, vários colegas já mencionaram que essa ideia de laicidade, né, ela se difere da ideia de secularização, primeiramente por uma questão geográfica, né? Ele é um termo cunhado no contexto francês, né? E ele tem como uma característica importante do que é chamado de processo de secularização, primeiro, um movimento muito engajado de combate à religião, de enfrentamento à religião. E isso se deve a algumas especificidades do contexto francês, né? Na França, a relação entre Estado e Igreja sempre foi muito tensa. Em alguns momentos foram aliados, mas mesmo quando eram aliados, havia uma relação de disputa de poder, né? Por exemplo, no século XVII, a Igreja, de alguma forma, concede ao Estado a instituição de uma monarquia absolutista, e, em contrapartida, a Igreja passa a deter o monopólio da educação, especialmente da educação primária. Isso tem consequências para o que passa a acontecer na França depois. E a França, ao mesmo tempo que a Igreja existia numa relação de tensão com o Estado, após a Revolução Francesa, ela se colocou do lado da monarquia, né? Portanto, a Igreja Católica passou também a ser considerada uma força reacionária e antidemocrática. Portanto, todos que defendiam a implementação da República tinham quase que por obrigação ser contra a Igreja Católica, né? Que quando a gente fala de laicidade, a gente está falando de uma tensão com uma religião específica, que é a religião católica, né? Porque era quem detinha o poder, né? As outras religiões, ainda que existissem, elas não eram, ao menos na França, né, elas não eram importantes do ponto de vista do poder. Elas não tinham poder de nada, não tinham poder político, não tinham terras, não tinham posses. A Igreja Católica, sim. Então, a laicidade é essa atitude, é essa discussão, é essa posição que, primeiro, consiste na necessidade de separação dessas duas esferas, e, num segundo momento, consiste numa atitude de tensionamento, de oposição, em uma atitude consciente de oposição. E essa questão do monopólio da educação passa a ser um fator muito importante para o que acontece no século XIX. Não sei, assim, a história da França desse período da Revolução Francesa até o final da Terceira República, ele é marcado por uma série de rupturas, por uma série de tentativas e fracassos de implementar o ideal da Revolução Francesa, que era o ideal republicano. Aí volta a monarquia, aí volta a república, aí tem império, aí volta a república. Ou seja, a questão que se colocava é por que diabos não se consegue fazer com que a república seja instituída e permaneça? Aí que a educação entra em cena, né? Não basta ter uma separação entre a esfera religiosa e a esfera política. Isso não serve para nada. A gente precisa do quê? A gente precisa de uma cultura republicana. E onde é que a gente transforma a cultura? Em que plano? No plano da educação, né? Na França, os autores iluministas sempre concederam uma importância muito grande para o processo educacional. Então, vejam, se a Igreja detinha o monopólio da educação, como é que a gente instituiu uma cultura republicana? Não dava, né? Então, o primeiro passo nesse movimento foi retirar o poder da Igreja de controlar a educação primária. Então, se instituiu o tripé, que até hoje vigora na França, que é o tripé baseado na ideia de uma educação pública, né, para todos, laica e gratuita. A teoria durkheimiana, ela se constitui nesse período. Né? Nesse período em que a França tenta implementar uma cultura republicana, e essa tentativa de implementação se faz sobretudo pela reforma no âmbito da educação. E a educação primária ganha uma atenção bastante especial, sobretudo porque era na educação primária que se tinha uma coisa chamada educação moral, né?
E a educação moral, mesmo após a passagem do controle da educação para as mãos do Estado, ela ainda continuou sendo ensinada por religiosos, por padres e freiras, basicamente, ou por pessoas que tinham um engajamento mais próximo da igreja. Num primeiro momento, a ideia que se tinha é que se deveria ter um ensino laico da moral, né? Ou seja, pessoas laicas poderiam ministrar o ensino da moral. E como é que Durkheim entra nesse debate? Ele entra nesse debate também tematizando o significado de uma educação moral laica. E o que o diferencia de outros autores da época é o seguinte, isso está em mais de um texto, mas um dos textos em que isso está dito bem claramente é num textinho pequeno que se chama O Ensino da Moral na Escola Primária, que é o texto de uma conferência que ele ministrou num liceu no ano de 1900, se acredita entre 1908 e 1909. Que ele diz o seguinte, não basta a gente fazer um ensino laico da moral, ou seja, não basta que pessoas leigas ensinem a mesma moral de sempre. O que a gente precisa é o ensino de uma moralidade laica. O que é uma moralidade laica? É essa a questão que ocupa esse autor durante muito tempo. Pensar, afinal de contas, o que é uma moralidade laica. Para saber o que é uma moralidade laica, primeiro precisa saber o que é moral. Né? Então, chega a ideia de que tem dois elementos que constituem todo e qualquer fenômeno moral, que é a ideia de que toda moral ela tem uma dimensão normativa, coercitiva, ela se apresenta como um dever, como uma regra, e tem um elemento de desejabilidade. Né? A moral é algo que se respeita, que se considera um bem, né? Um ideal ao qual se adere. E a diferença entre a moralidade religiosa e a moralidade laica seria a presença de um terceiro elemento, que é o que ele chama ora de espírito de autonomia e ora de princípio da racionalidade. Então, uma moralidade laica, ela é sobretudo aquela que tem consciência dos seus pressupostos. É uma moralidade que se conhece a origem, se sabe de onde veio. É reconhecer que todo sistema moral é de fato uma criação social, inclusive a moralidade religiosa. Então, o que ele propõe para laicização do ensino seria basicamente o seguinte, aulas de sociologia. Né? Aulas de sociologia que desvelem os processos implicados na constituição dos valores morais. Então, laicidade para ele seria sobretudo isso. Isso é uma coisa. Junto a essa ideia, ele também faz uma defesa do que ele chama defesa do ideal humano, que é uma espécie de culto ao indivíduo. Não culto ao individualismo egoísta, mas o culto à pessoa humana. Ele diz que, no contexto das sociedades modernas, a gente precisaria de uma crença, e essa crença seria a crença na dignidade humana. O nosso dogma seria a possibilidade do livre uso da razão. Né? Não, o nosso primeiro rito deveria ser o livre uso da razão, e o nosso primeiro dogma é o respeito irrestrito à pessoa humana. Então, ele tem um modelo de laicidade que é bastante curioso. Né? Ele defende que essa seria a melhor educação para a sociedade francesa. E o que acontece, e que muitas vezes essa história não é contada, é que depois da lei de separação entre igreja e Estado, de 1905, quando a França finalmente consegue impor o seu modelo educacional, de uma educação moral laica, não é o modelo durkheimiano que vinga. É um modelo de vertentes mais radicais, que são mais críticas à religião, que são modelos vinculados a uma espécie de uma laicidade mais militante. Qual é a diferença entre esses autores e a posição do Durkheim? Durkheim partia da ideia de que toda religião é verdadeira. E que toda religião deveria ser respeitada. O que a gente deveria ter é uma perspectiva crítica, né, de tentar entender as religiões também como processos sociais. E a vertente que ganha como modelo de educação moral
são de uma esquerda mais radical que é profundamente hostil a toda e qualquer religiosidade. Então não é simplesmente uma moral que ensina valores básicos como civilidade, coisas e tal, mas é um modelo de laicidade que é agressivo em relação às religiões. Foi um caos. Vocês imaginem, pega uma cidadezinha da França, no interior da França, muito católica, 3 mil habitantes, e aí chegam os livros didáticos nessas escolas, que diz Deus não existe, a religião, papapá. O que acontecia? Os padres e as pessoas mais vinculadas à religião catavam os livros e faziam fogueira. Não ia dar certo, né? Então foi um modelo de laicidade que não foi baseado na ideia de um espírito crítico, mas foi um modelo de laicidade que tinha como cerne a crítica à religião. Então foi um caos, esse modelo foi revisto e na verdade até hoje a França se vê confrontada com essa sua herança e com essa necessidade de pensar, afinal de contas, o que significa a laicidade. O que significa que nós devemos ter uma cultura moral não religiosa. Uma cultura moral não religiosa significa a mesma coisa que ter uma cultura moral antirreligiosa? Conforme a época, a conversa pende mais para um lado, conforme o caso pende mais para o outro. Mas seja como for, nesse momento da obra do Durkheim, ele ainda tinha essa visão, assim, tem um toquezinho ainda um tanto quanto evolucionista ali, né? A gente teve a moral imbricada nas religiões, e aí a gente vai se tornando mais autoconsciente, a gente vê que a religião na verdade, nada mais é que uma criação humana, e a gente tem que tentar implementar uma moralidade laica, que seria uma moralidade com um algo a mais, né? Que seria esse ideal de transparência, esse ideal de racionalidade. Conforme os seus estudos sobre a religião vão se aprofundando, ele desenvolve uma visão mais complexa sobre a religião, sobre o papel da religião na vida humana e na vida coletiva. E é aí que eu acho que ele se aproxima de uma perspectiva sobre a religião que é mais condizente com as teorias sobre o pós-secular. Agora eu vou pedir um pouco licença para vocês para ler alguns trechos, para não me perder, porque é um debate, uma questão um pouco mais articulada. Então, primeiramente, né, o que é o pós-secular? Né? É um termo que ficou conhecido no debate público sobre a religião, sobre a teoria política, teoria social e política, com o Habermas, com o Jürgen Habermas, no contexto de um debate que ele travou com o então cardeal Ratzinger, né, em que o Habermas faz uma autoavaliação da sua própria teoria a respeito do papel das religiões, né, e que passa a prestar mais atenção nas religiões não só como aquele incômodo que a modernidade tem que lidar, né, mas como algo que é constitutivo da vida moderna. Religião e modernidade não necessariamente são fenômenos excludentes, mutuamente excludentes. Então, falando de forma bastante genérica, uma sociedade pós-secular teria as seguintes características principais. Primeiramente, pressupõe a coexistência de visões de mundo e práticas seculares e religiosas. Em segundo lugar, pressupõe uma reflexividade entre visões de mundo seculares e tradições religiosas. Isso é importante. O que é reflexividade? É pensar sobre si mesmo, é avaliar suas próprias condições de existência. E as tradições pós-seculares pressupõem que as religiões têm feito isso. As religiões estão se tornando cada vez mais conscientes de si próprias, das suas próprias crenças, do seu lugar na modernidade. Um terceiro elemento seria a desprivatização da religião. Ou seja, as teorias pós-seculares dizem, ok, a religião continua existindo, mas ela diz respeito à vida privada. Nas teorias pós-seculares, a ideia é a seguinte, não, as religiões não precisam só ser alguma coisa que eu vivencio na minha esfera privada. Eu posso trazer também perspectivas religiosas para a esfera pública. Isso é legítimo. E depois, as condições para a existência de um pluralismo religioso em vez de um simples monopólio religioso. Você não pode falar de pós-secular num contexto em que há um monopólio de uma única religião. E, finalmente, formas transcendentes e imanentes do sagrado. O que isso quer dizer? Quer dizer
assumir que tem as formas tradicionais, né, que colocam o transcendente como algo que diz respeito a um outro mundo, mas também tem formas imanentes do sagrado. O sagrado também está presente em formas de associação essencialmente seculares. Enfim, uma outra coisa, o próprio Habermas define o pós-secular como um processo de aprendizagem complementar. O que a ideia de pós-secular implica é, em outras palavras, uma atitude reflexiva em relação à noção de secularização. Longe de significar uma condição de dessecularização, ou seja, uma situação que se dá após a secularização, ela indica uma nova consciência por parte das sociedades contemporâneas a respeito da coexistência de formas de vida seculares e religiosas. Indica o nosso próprio modo de sermos plenamente religiosos e plenamente modernos, tal como escreveu uma vez Grace Davy. O que eu quero defender nesse momento é que entre os pensadores clássicos da sociologia, Durkheim é o que nos oferece melhores insights teóricos para pensar essa condição pós-secular. Embora possa até parecer óbvio, ou até mesmo banal, eu não acho que seja tão óbvio assim, porque, primeiro, Durkheim é frequentemente considerado, assim como Weber, um precursor das teorias da secularização. Então, eu vou tentar mostrar como ele também é um precursor das teorias sobre a pós-secularização. Então, sob um ponto de vista empírico, essas considerações exigem que instituições seculares e moralidades modernas assumam uma atitude menos arrogante em relação àqueles grupos e indivíduos que não desejam se tornar seculares, autônomos ou autênticos. Sob uma perspectiva mais prática, nós podemos apontar duas fontes possíveis, a secular e a religiosa, para a tolerância. E aqui tolerância é o conceito-chave, né? Compreendida no contexto das sociedades seculares como o máximo postulado sagrado necessário ao estabelecimento de uma sociedade pós-secular. Se nós aceitarmos essa dupla fonte, a gente pode aceitar que elas podem se relacionar em um processo de aprendizagem complementar. Isso significa, basicamente, que teorias liberais modernas não são a única fonte possível de valores, como, por exemplo, o respeito pela diferença, e que vários esforços espíritos se têm realizado para promover a tolerância utilizando elementos incorporados em diferentes tradições religiosas. Eu vou trazer aqui dois exemplos muito simples dessa aprendizagem complementar, né? A primeira é de tradições religiosas, que buscam em tradições religiosas. Tem o Tolerance Project, do Adam Seligman. Adam Seligman é um intelectual judeu que trabalha com adolescentes judeus e muçulmanos, tentando trabalhar com eles uma releitura dos textos sagrados dessas duas religiões, para encontrar nesses textos sagrados elementos que fundamentem o princípio da tolerância. Então, seria um exemplo de um esforço necessário a um contexto pós-secular. Um outro exemplo que vai do lado contrário é a renovação que está acontecendo no movimento feminista. O movimento feminista sempre foi essencialmente secular e anticlerical, antirreligioso. Do final da década de 90, começo dos anos 2000, está havendo uma profunda renovação no interior do movimento feminista que passa a prestar atenção na contribuição que as várias religiões têm para renovar certas bandeiras, que são bandeiras clássicas do feminismo e, mais recentemente, também do movimento GLBT. O que é muito interessante, buscar fontes da tolerância para modos de vida diversos no seio das próprias religiões, né? Então, só fica como referência, tem os trabalhos da Rose Braidotti, que é uma autora que pensa essa chamada virada pós-secular nas teorias feministas. Enfim, por último, e não menos importante para a descrição desse processo, tudo isso demanda uma atitude de humildade moral como premissa para que o aprendizado complementar se torne um fato, para que o pós-secular possa se tornar um horizonte real. E isso implica um comportamento talvez menos imperialista em relação àqueles que recusam um estilo de vida liberal em nome de crenças religiosas que podemos talvez não possuir mais. E implica ainda mais aceitar a possibilidade de que talvez existam coisas que essas religiões tradicionais podem nos ensinar, enriquecendo e aprofundando a nossa própria compreensão sobre o mundo e sobre as formas de viver juntos, ainda que de forma diferente.
Então, agora eu vou fazer... Quantos minutos ainda tem? 10? Não, você tem 15 minutos. Tem 15 minutos, tá ótimo então. Vou agora passar para uma discussão a respeito dessas ideias no livro As Formas Elementares da Vida Religiosa, que corresponde à parte final da teoria durkheimiana, tentando mostrar como essa fase final da sua obra nos permite encontrar ali elementos para teorizar essa situação apenas descrita, que seria a teoria da teoria pós-secular. Só um parênteses, a teoria pós-secular, ela duas coisas, ela é de alguma forma um diagnóstico de época, né? Ela tem uma pretensão descritiva da realidade, pretende dar conta de realidades em que religiões convivem de forma pacífica e o ponto de vista secular é mais um ponto de vista, e é também um ponto de vista normativo, é a defesa de que esse horizonte de convivência possível seria melhor do que um horizonte de convivência ou só totalmente religioso, que pressupõe o monopólio de uma única religião, ou totalmente secular no sentido de abolir a religião da esfera pública, no sentido mais restrito. Enfim, em As Formas Elementares, o debate sobre o significado da religião se expande consideravelmente e se transforma em uma reflexão sobre o significado social e humano da religião. E nesse texto também o autor indaga o caráter em aberto do futuro das religiões no mundo contemporâneo. No final vai ter uma citação que vocês vão ver o que significa essa indagação. Então, a partir da leitura de As Formas Elementares, percebemos que a criação dos ideais sociais constitui um fenômeno em que a dimensão emotiva e racional do ser humano atingem o seu ápice, em uma forma de dupla articulação social, na medida em que tanto a efervescência quanto as ideias são elementos que possuem uma dimensão coletiva. Ora, as ideias são representações, e mesmo as ideias individuais só são possíveis por um processo de acumulação de conhecimento que é apropriada de forma diferente pelos diferentes indivíduos. É o coletivo que se exprime de forma individual. Por outro lado, a efervescência é o produto de uma interação. Trata-se de um fenômeno de natureza também coletiva. Mas a sua eficácia provém do fato de que ele é experimentado pelo coletivo. Aquela discussão do Durkheim sobre a efervescência, dos momentos em que o indivíduo percebe algo de extraordinário, quando ele se sente mais forte, quando ele se sente mais capaz. Enfim, a sua eficácia provém do fato de que a efervescência experienciada pelo indivíduo é algo que tem impacto no seu corpo, mesmo quando se trata de uma efervescência no nível puramente mental. Ainda segundo Durkheim, tudo o que se refere ao universo das sensações tem relação com a dimensão propriamente individual do ser humano. Então tem uma tensão individual e coletiva o tempo inteiro. Portanto, aqui nesse caso, nós temos um fenômeno coletivo, as religiões e qualquer forma de religião, que extrai sua eficácia precisamente do fato de que seu impacto é individual, no nosso corpo. Em suma, a criação dos ideais sociais é um fenômeno social por excelência que, paradoxalmente, extrai a sua eficácia e, por que não, o seu próprio fundamento da própria natureza humana. Então, agora, encaminhando para um último passo, tentando reunir todas essas informações, nós podemos tentar pensar qual é o papel da efervescência, que na minha leitura, na minha interpretação, é o conceito central, junto com o conceito de sagrado, são os dois conceitos centrais da teoria durkheimiana, que explicam, de alguma forma, todo o resto. Como esse conceito de efervescência, junto com o conceito de sagrado, explicam a constituição da sociedade contemporânea e o papel das religiões na sociedade contemporânea. Então, um dos argumentos do autor é o de que a efervescência pode ser experimentada em intensidades variadas, e que é tanto mais intensa quanto menos frequentes são as situações de interação, fazendo com que o sagrado não seja percebido de forma tão intensa. Ainda para o Durkheim, as sociedades modernas seriam caracterizadas justamente por uma diminuição na intensidade do sagrado. É a tese da divisão social do trabalho, da divisão do trabalho social. A gente sai de comunidades muito pequenas, que as pessoas ficam ali isoladas e se unem nos grandes momentos de festa, e esses momentos, esses rituais coletivos são percebidos pelos indivíduos como uma coisa muito extraordinária.
aqui a gente está meio que junto o tempo todo, né? Então, para ele, essa ideia, o sagrado está mais fraquinho, a gente não consegue perceber tanto o papel da vida coletiva. Então, por outro lado, a nossa solidariedade orgânica, já não dependeria mais tanto de haver um sentimento de sagrado muito forte, porque ela estaria baseada na interdependência gerada pela divisão do trabalho. Por outro lado, o que nós podemos observar, né, nas sociedades contemporâneas é que nós vemos emergir por toda parte novas formas de religiosidade, ou novos tipos de sagrado que congregam corações e mentes em torno de ideias que são compartilhados por seus membros. Ou seja, a solidariedade orgânica não foi suficiente. Houve uma reprodução da religião e uma intensificação das formas de vida religiosa. Nós vivemos numa época de intenso pluralismo, seja ele um pluralismo religioso, no sentido mais estrito, ou também étnico, político, cultural. E se na sociedade, num nível macro, nós temos um mínimo de coesão garantido de forma orgânica pela divisão do trabalho, temos no seio dessas micro-sociedades, dessas macro-sociedades, inúmeras micro-sociedades, pequenos grupos, né, que conferem uma identidade particular a seus membros, promovendo um tipo de solidariedade muito semelhante ao da solidariedade mecânica das sociedades tradicionais. Semelhante, mas não igual. Por que não é igual? Porque, no contexto contemporâneo, os indivíduos que aderem a essas pequenas comunidades o fazem não de forma obrigatória, mas eles têm o direito de escolher esse seu pertencimento. Por que acontece esse fenômeno, né? Por que a nossa sociedade contemporânea engendrou um novo tipo de vida social no qual solidariedade orgânica e mecânica podem coexistir? De certo modo, essas microcomunidades promovem situações de efervescência no interior da mesma macro-sociedade, engendrando percepções variadas sobre sagrados diversos. Então, mais ou menos o seguinte, né? Essas microcomunidades, elas promovem uma vida muito intensa. E isso gera o sentimento do sagrado. Esse sagrado gerado na minha pequena microcomunidade pode entrar em tensão com os valores maiores da sociedade como um todo e se tensionam com os sagrados das outras pequenas comunidades. Enfim, eu vou resumir um pouco essa parte para ir para a partezinha bem final. O que está colocado aqui é o seguinte: o diagnóstico ideal do Durkheim de que bastaria uma crença geral numa ideia de indivíduo, não foi bem assim, porque o que a gente tem não é simplesmente uma grande crença no ideal do indivíduo humano, a gente tem pequenas microcrenças, tanto incorporadas nas religiões tradicionais, como em novas formas de organização social, novas formas de organização coletiva. Então aqui eu proponho um pouco como uma hipótese de leitura da teoria durkheimiana, a ideia de que o ideal humano, que em princípio deveria substituir outras formas de crença, talvez tenha se mostrado insuficiente para produzir uma consciência moral suficientemente complexa e o sentimento de pertencimento ao grupo. Nesse sentido, uma leitura possível da transição efetuada por Durkheim de 1902 a 1912 pode ser centrada em sua percepção sobre a complexidade do papel desempenhado pelas religiões e o fato de que as crenças precisam ser renovadas por práticas em uma escala que permita um engajamento real dos indivíduos, interações face a face. E essas práticas e crenças precisam brotar da vida verdadeira, precisam estar enraizadas na vida em comunidade, e que é uma coisa que foi historicamente proporcionado pelas religiões tradicionais. Porém, a diferença é que no cenário contemporâneo, ao menos nas sociedades, com relação às sociedades tradicionais, e que pode ser entendido como secularização estrito sensu, é que não há mais a imposição de uma religião oficial, o que abre espaço para uma pluralidade da criatividade humana, para que esta tenha maiores condições de se expressar, engendrando múltiplas formas possíveis de religião, que podem tanto reproduzir as crenças das religiões tradicionais, quanto produzir crenças completamente novas, que podem ou não pressupor a existência de uma realidade extramundana, qualquer tipo de divindade. E aqui nós podemos incluir grupos muito diversos e não tradicionalmente identificados como religião, como, por exemplo, os movimentos ecológicos, grupos que lutam por direitos humanos, o movimento feminista, etc.
Afinal, do ponto de vista durkheimiano, o que é essencial no fenômeno religioso é sua existência enquanto uma comunidade moral, que se articula em torno do compartilhamento de ideias sagradas, as crenças, e de práticas sagradas, os ritos. Portanto, é a existência do sagrado e das condições para a sua produção que é central para conceber a dinâmica da vida religiosa. Então, em um último passo na reconstrução do sistema durkheimiano, nessa releitura mais contemporânea que eu estou propondo, nós podemos finalmente apresentar as linhas gerais do que significa considerar Durkheim como um precursor das teorias pós-seculares. Aquele ideal que ele formulou, o ideal humano, nos seus textos mais recentes, de 1898, ele pode ser pensado como uma condição formal, ou seja, não substantiva, uma condição formal da existência de um mundo pós-secular, cujo conteúdo é dado pela interação específica entre diferentes sagrados em diferentes contextos. Ou seja, o ideal do respeito ao indivíduo é também o ideal do respeito à diferença e é centrado no ideal de tolerância. Para que a gente possa contemplar a diversidade de sagrados, é preciso que exista uma atitude recíproca fundada no princípio da tolerância. Sem isso, sem esse ideal, esse princípio formal, não é possível ter um critério que permita dizer o meu sagrado pode terminar onde começa o sagrado do outro. Sem isso, a gente tem uma briga, uma destruição mútua de sagrados conflitantes. Então, em vez de encerrar essa apresentação com um diagnóstico sobre o futuro, ou com uma tomada de posição, eu gostaria de concluir propondo a mim e a vocês uma reflexão sobre quais valores nós desejamos e podemos desejar ter em comum, e o que precisamos fazer para que essa multiplicidade de sagrados possa continuar a existir, sem que a existência de alguns represente uma ameaça ao direito de existir dos sagrados dos demais indivíduos ou grupos. Ou seja, se vivemos em uma sociedade plural e gostamos que essa sociedade seja assim, o desafio é pensar as condições de possibilidade de sua continuidade no futuro. Vou encerrar com uma citação do Durkheim, extraída das formas elementares da vida religiosa, e que mostra como, para ele, a existência da religião era inevitável, mas de que forma essas religiões continuarem a existir era algo em aberto. Ele diz o seguinte, no finalzinho das formas elementares, na conclusão, diz o seguinte: virá o dia em que nossas sociedades conhecerão de novo momentos de efervescência criadora ao longo dos quais novos ideais surgirão. Novas fórmulas aparecerão para servir, durante algum tempo, de guia à humanidade. E uma vez vividos esses momentos, os homens sentirão espontaneamente a necessidade de revivê-las de tempos em tempos pelo pensamento. Isto é, de conservar sua lembrança por meio de festas que renovem regularmente os seus frutos. Ou seja, a dinâmica básica da vida coletiva, da vida religiosa, continua a existir. Sob quais formas, a gente não tem como prever. Então, a gente não pode prever quais serão esses novos ideais, mas o que a gente pode fazer agora é pensar sobre as consequências e as implicações dos ideais que estão em jogo nesse momento no qual nós vivemos agora. Enfim, com isso eu concluo a apresentação. Obrigada. Então, agradece a professora Raquel e vamos abrir então a palavra, perguntas. Pedir para o nosso amigo Fernando já tem